Onde eu encontro Deus? O que eu devo fazer para encontrar Deus, para falar com Deus, para ter um relacionamento com Deus? Tá aí uma pergunta interessante. Eu quero falar sobre o assunto a casa de Deus. Normalmente, se eu quiser encontrar uma pessoa, um José, eu não sei onde ele mora, eu vou pedir o endereço, alguém me passa o endereço, eu vou encontrar ele na casa dele, que é onde ele habita. Então vamos aqui pensar na palavra de Deus, alguns versículos aqui, para poder ter um norte sobre onde eu encontro Deus, o que eu devo fazer para falar com Deus, para encontrar Deus, onde que eu encontro Ele? Essa que é a pergunta. Antes da construção do templo de Salomão, havia tabernáculo, eram tendas ali, era o referencial local onde, o referencial de Deus ali para o povo de Israel. Nos nossos dias, normalmente a gente fala assim, vamos para a casa de Deus. E vamos para a casa de Deus é a igreja ali, e na mente das pessoas é natural isso daí, a gente pensar num prédio, e ali naquele prédio tem lá os bancos, tem um elevado, um púlpito, e ali está uma liderança, um líder, que é o pastor, e as pessoas reunidas ali para cultuar a Deus. Ali é a casa de Deus. É ali que eu encontro Deus. Mas vamos fazer uma análise da palavra de Deus. E primeiro já quero dizer que é importante, é muito bom, ainda bem que existem esses prédios onde a igreja se reúne, que é o referencial do povo de Deus, é um referencial de Deus ali, porque tem um povo ali buscando a Deus. Mas vou de fato o que é a casa de Deus, onde realmente é a casa de Deus e onde eu encontro Deus. O primeiro templo, que foi realmente a casa de Deus, foi a iniciativa do rei Davi de construir uma casa para Deus. Então, e o seu filho Salomão construiu e foi ratificado por Deus, está em Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Ali Salomão apresentou os sacrifícios, junto com os sacerdotes, e ali foi confirmado o templo, que é a casa de Deus, a primeira casa. Mas no ano 586 a.C., houve a destruição desse templo aí, porque no reinado de Joaquim veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e destruiu, porque o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Então veio Nabucodonosor e destruiu esse templo. Então o povo de Israel ficou exilado lá na Babilônia, e depois mudou-se o império, no Império Medo-Persa, já com Ciro. Houve a volta do povo de Israel, a volta do exílio. E aí a gente encontra no livro de Esdras e Neemias, em Ageu, a reconstrução do templo, que é a segunda casa, o segundo templo. E aí em Ageu capítulo 1, versículo 8, diz assim o Senhor dizendo: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então aí foi reconstruído o segundo templo, a segunda casa. E esse segundo templo, nos tempos de Jesus, Herodes aumentou e fez muito maior para poder ganhar popularidade e agradar o povo de Israel. Ele fez, foi até conhecido como o Templo de Herodes. E então até os discípulos, tem um episódio que os discípulos de Jesus falam assim: ó, mestre, que bonita a construção do templo. Aí Jesus diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí esse segundo templo foi destruído pelos romanos, com o general Tito, lá, Amando de Vespasiano, que era o imperador de Roma, veio e confirmou, cumpriu-se a profecia de Jesus, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus se referindo ao templo de Salomão ali, a segunda casa, que foi destruída pelos romanos. E aí Jesus diz também em outro episódio, ele fala, se referindo ao templo, ele fala assim: eu destruirei e em 3 dias edificarei. Ele se referindo à morte dele na sexta-feira e à ressurreição, que foi no primeiro dia da semana. Juntando a isso, Paulo fala assim: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e não pertenceis a vós mesmo? E eu quero colocar mais um versículo da palavra, que é Paulo, se não me engano, Atos capítulo 17, Paulo fala, quando ele passa ali no Areópago em Atenas e vê os deuses gregos, e tem um local vazio, Paulo fala: esse Deus a quem eu sirvo não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí
vou deixar só uma pergunta, e Paulo já deixa bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós temos nosso pecado lavado e remido, purificado no sangue de Jesus, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, onde eu devo encontrar Deus? O que eu faço para ter acesso a Deus? Em qualquer lugar, se eu clamar, Ele vai ouvir dos altos céus e Ele vai responder, porque Ele é um Deus poderoso. Ele se faz presente na nossa vida. Mas aí vai uma pergunta sobre tudo isso daí. Se o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, era o templo, que era a casa de Deus ali em Israel, foi destruído pelos babilônicos. O segundo templo, que também foi ratificado por Deus lá no livro de Ageu, Deus, me alegrarei dessa casa tal, foi destruído pelos romanos. Então, por que eu devo pensar que esses templos hoje construídos, que lá onde tem lá um letreiro lá, por exemplo, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, é a casa de Deus? Obviamente que ali não é a casa de Deus, não é o local de habitação de Deus. Deus se faz presente porque a igreja do Senhor se reúne lá e Deus se faz presente na nossa vida. Nós levamos a presença de Deus ali, naquele local, que é uma casa de oração, um referencial de Deus. E eu concordo, acho muito bom ter esses prédios aí, porque é um referencial de um povo que está buscando a Deus, que está louvando a Deus. Mas a casa de Deus somos nós, quando nós temos nosso pecado purificado no sangue de Jesus, e em qualquer lugar nós podemos acessar a Deus e falar com Deus e Ele vai nos ouvir. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo continue nos abençoando, nos dando entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.